Esta semana Pedro Mexia sente-se sensato como Obama. João Miguel Tavares confessa-se disponível e Ricardo Araújo Pereira declara-se banquiério. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos na semana em que pela primeira vez um orçamento do Estado passou no Parlamento com votos favoráveis do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Um assunto que talvez venha à conversa mais adiante, neste Governo Sombra em que o João Miguel Tavares escolhe a pasta de Ministro do Ipiranga. Tem algum grito para dar, João Miguel Tavares? Epá, não estava a pensar nisso, mas se quiseres muito... Força! Se quiseres muito, eu posso gritar, Carlos. Queres que eu grite, Carlos? Eu pedi ao moderador que não incentivasse este tipo de práticas. A Palermo isso não pode ser incentivado. Exato, não. Porquê? Não, Não gostas de gritaria. gritos, Ricardo? Não. Gostas mais de tudo em Então- silêncio, é isso? Para que é que Sim. quer tutelar o Riacho? Desculpa. Com que objetivo é que quer tutelar o Riacho onde Porque Dom eu Pedro acho que aquilo se está... declarou a independência do Brasil? Exatamente. Eu acho que aquilo que se está a passar no Brasil também pode ser entendido como uma espécie de novo momento fundador, se quisermos ser otimistas. Se quisermos ser otimistas, é um momento fundador de um regime melhor, onde a corrupção venha a ser mais difícil. Se quisermos ser pessimistas, tipo, sei lá, Pedro Mexia... Isso era uma semana. Exato. Se quisermos ser pessimistas, tipo Pedro Mexia, dizer não, isto vai ficar ainda tudo pior, a desgraça, porque Quer falar da todas balbúrdia as política do instituições Brasil. estão a ruir. Exato, quero falar da balbúrdia Política e judicial. e tudo. Eu nestes dias só me tenho lembrado de um sketch da Porta dos Fundos que eu aconselho a ver, é uma coisa chamada Superávit. Já é um sketch antigo, é um dos primeiros sketches da Porta dos Fundos, que é dois deputados a discutirem e um deles a protestar com o outro, a dizer tem aqui um dinheiro que a gente espera e você não pegou. E era o deputado, o Fábio Porchat, a tentar explicar ao novato que achava que chegava lá, que não era corrupto e que dizia, mas eu estou aqui para ajudar os pobres e dê esse dinheiro para a cultura. E o deputado corrupto a explicar-lhe que não é assim que as coisas funcionam e que ele, para fazer parte do clube, tinha que agir de determinada maneira e tinha mesmo que pegar. E a sensação que nós temos ao ver estas notícias todas do Brasil é que, de facto, é assim que funciona. E que se não funcionar assim, então tem que arranjar outra profissão. Quer dizer, dá a ideia que é como ser um deputado que não seja corrupto, é um bocadinho como ser maçom e não querer usar avental. Posso fazer o sumário desta semana? Claro, O sumário sim, desta por favor. semana Só é este. Só temos 50 minutos. Dilma levou Lula para o governo. Lula, entretanto, foi impedido de estar no governo por um juiz. Depois voltou a ser possível ficar no governo e outro juiz voltou a impedi-lo. Dilma quis livrar Lula do juiz que está a investigar os casos de corrupção ligados à Petrobras, a empresa petrolífera brasileira. O juiz, por sua vez, decidiu tornar públicas as escutas telefónicas de conversas de Lula, conversas até com o próprio advogado e com a Presidente da República. Um outro juiz, como já disse, declarou a nulidade da posse de Lula e neste momento ele não faz parte do governo, é neste ponto em que estamos. O juiz que pela primeira vez impediu Lula de ser ministro esteve nas manifestações contra Dilma e partilhou isso no Facebook, ou seja, houve manifestações a favor, manifestações contra nestes dias. E bastonadas, gás lacrimogéneo. Temos, portanto, corrupção na política e juízes convencidos de que têm um papel político. Exato. É isto. Mas o meu Tentei problema com isto é que não é fácil, mas também não é fácil nós agarrarmos ao que é que seja quando todas as instituições começam a tremer. Porque é de facto um vale-tudo. Pelo lado da política, a investigação Lava Jato, da última contagem que eu vi, ia para aí em 49 políticos investigados, entre os quais o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado. São todos os partidos, aquilo vai tudo a eito. E depois,
dos 65 deputados Exato. que formam a... que formam a comissão do comissão que vai impeachment. decidir do impeachment da Presidenta, como ela diz, dos 65, 37 são investigados pela Justiça. Portanto, E um número superior a esse recebeu dinheiro de empresas investigadas ou que suas são, subsidiárias. É isso. portanto, não há razão para estar pessimista. Não, é que de facto isto é como há a famosa passagem da Bíblia que desde que haja um justo eu pouparei esta cidade, mas o problema ali é que nem um justo se encontra. E de facto, se não há uma renovação partidária no próprio Brasil, a questão é, ok, a gente corre de lá com a Dilma e com o Lula, mas quem é que mete no lugar deles? E eu penso que é muito essa a sensação que os próprios brasileiros têm. É, ok, a gente atira estes pela janela, Jardel mas não também tem não ninguém. O Jardel também não dá, não. O que é que lhe parece mais preocupante neste cenário político brasileiro, Ricardo Araújo Pereira? Parece preocupante isto que o João Miguel disse, ou seja, E que está montado um ambiente do género Animal Farm em que uns brasileiros dizem two legs bad, four legs good e basicamente o que estão a dizer é os meus gatunos, eu quero os meus gatunos aí. Saiam esses gatunos, eu tenho gatunos para pôr aí. Não, os nossos gatunos não saem daqui. E a discussão, eu temo, porque às vezes há ali um ambiente de pré-guerra civil, e sendo que o objetivo não é livrar o país, construir um país melhor. Não, é substituir uns gatunos por outros gatunos. Não vale a pena andar à bolha por causa disso, não é? O nosso amigo que esteve cá na primeira Gregório, edição sim, desta segunda série, o Gregório do Vivier, definiu isso, e acho que posso dizer, tal como ele disse, que é lavar o chão. Como é que é? Com bosta. Lavar o chão com bosta. Exatamente, é isso. E agora é isso, basicamente é ver qual é a bosta que ganha. Mas não tenhamos ilusões, é um debate entre bostas. Entretanto, Isso está a é correr. inquietante. Tu podes ganhar qualquer coisa. Isto é sempre que acontecem estes processos de denúncia, a minha genuína esperança é que no futuro se torne a corrupção mais difícil, ou seja, mais custosa. Porque eu acho que até Eles hoje... estão nisto desde 1500, não é? Não, mas é como no futebol, estás a ver? Hoje em dia, os árbitros, a história da fruta é um bocadinho mais difícil. Não é? Eu gosto de acreditar nisso, mas lá está, sou um otimista. Entretanto, está a correr o processo de impeachment, já se falou dele, contra Dilma Rousseff. Alguém tem credibilidade para acusar alguém, Pedro Mexia? Pois, esse é um problema, porque pode haver razão para acusar, mas os acusadores não serem as pessoas certas para o fazer. No caso do Brasil, ambos os presidentes, portanto, os presidentes de ambas as câmaras do Parlamento brasileiro não são provavelmente figuras recomendáveis. Os grandes partidos da oposição, um deles não é da oposição, ia dizer os grandes partidos da oposição, não, mas o grande partido que é aliado do governo, que é o PMDB, que é um partido estranhíssimo, não pode atirar pedras. O PSDB, que é o principal partido da oposição, não pode atirar pedras e, portanto, na verdade, até agora as únicas pessoas que se tinham portado de forma aparentemente decente tinham sido os juízes, mas também perderam a cabeça esta semana, claramente. E acho que o Lava Jato, que tinha sido muito importante no sentido em que o João Miguel disse agora, não só de desmantelar redes de corrupção, mas de pôr as pessoas a falar nisso, de sensibilizar para isso, de repente, quando há juízes, por exemplo, este juiz, que tem um nome de facto fantástico, o juiz, vamos lá, Itagiba Cata Preta Neto. Sim. O que é que fez Itagiba Cata Preta Neto? Diz-nos, Pedro, o que é que fez o juiz Itagiba Cata Preta Neto? É um juiz que... Quem? Mas Cata Preta, o Cata é com 2 T's, que é para não Cata, sim, claro. pensar que é o verbo catar O verbo não é, catar. não é. que está em Sim, causa. era um nome racista ainda por cima. Não, trata-se... Este juiz é um juiz que não esconde, que participa em manifestações contra o governo, que no Facebook escreve coisas de empenhamento político e, de facto, nesse sentido, perde-se completamente a confiança em quem está na militância política, ao mesmo tempo é juiz. E, por outro lado, o juiz Sérgio Moro, que tinha sido até agora uma pessoa aparentemente respeitável e séria no seu procedimento, esta coisa de pôr as escutas. Bem, sei que a regra é a publicidade das escutas. A regra no Brasil. No Brasil. Nem sequer estou a falar das escutas com a Dilma. Estou a falar das escutas com o Lula e o advogado.
escutas com o advogado. Uma pessoa não pode falar com o advogado sem privacidade absoluta. Isso, de facto, não é um procedimento democrático. Eu tenho muita pena, porque acho que o Lava Jato, como disse o João Miguel, estava a ser muito importante para limpar o Brasil, mas eu acho que eles perderam a cabeça. Os receios de que se tem falado de que isto possa degenerar numa intervenção militar, parecem-lhe receios a levar a sério? Sim, quer dizer, sabemos que na América do Sul, não só na América do Sul, mas na América do Sul em particular, os militares estão sempre prontos para isso. Apesar de tudo, acho que não. O slogan dos apoiantes de Dilma é não tem golpe. Sim. Sim, o Brasil tem uma longa história, basta pensar naqueles casos todos do Getúlio e tem casos de violência política e de interferência e de golpes constantes. Mas isso não... Mas os tempos são outros. Isso não creio. Pois é o que eu estou a dizer, isso não creio. Agora, que os juízes... Isso aconteceu em todo lado. Aconteceu na Itália, em que de repente foi... O sistema político italiano completamente corrupto foi derrubado pelos juízes, mas depois os juízes perderam a noção e começaram a candidatar-se a cargos políticos, com a Operação Mãos Limpas, que é uma das inspirações do juiz brasileiro. E, portanto, eu tenho muito medo da República dos Juízes. Acho que o Poder Judicial tem contribuído em alguns países para limpar o sistema, mas é preciso que os juízes tenham o ego totalmente assaimado. Mas onde é que existe a assaimado. República dos Juízes? A Itália? Desculpa. Hoje em dia existe uma República dos Juízes. Hoje em dia não existiu. Não, mas é que essa República dos Juízes verdadeiramente nunca existiu. E é muitas vezes abanada, não é? Estou a falar num caso em que é o caso italiano, em que os juízes tiveram uma intervenção positiva e que depois, de repente, tornaram-se estrelas e tornaram-se A questão aqui é que é sempre a protagonistas. questão da adversativa, sabes? Fala-nos sobre a questão da adversativa. É que isto tem a ver até com Portugal. É muito difícil tu manteres um posicionamento neutro em relação a estas matérias. Porque... Mas não, Não, é isto não é um posicionamento neutro. Porque todos nós concordamos que os posicionamento juízes neutro estão a face à abusar, corrupção. mas é completamente diferente de dizer os juízes abusaram, estão a abusar, mas realmente esta corrupção no Brasil é terrível. Ou, pelo contrário, realmente, esta coisa do Lula, mas esta República dos Juízes não se admite. Não, mas e, não há portanto, nenhuma adversativa. A colocação deste mas... João Miguel, o que há como exemplo... nós temos muitos exemplos portugueses, sem querer já fazer o link, que tu estás mortinho para fazer, mas já sem querer fazer o link com Portugal. Nós temos em Portugal muitos exemplos... Não, vamos apostar outra vez. Outra vez em cima da mesa. Há muitos exemplos de investigações cuja bondade ou cuja seriedade nós acreditamos e depois, por qualquer razão, a investigação, ou o juiz, ou o procurador, ou seja o que for, descredibiliza a investigação. Sim, claro que sim. E, portanto, quando um juiz participa numa manifestação e depois toma uma decisão de caráter político... Isso, sem dúvida, que é inaceitável. Não é só mas participar, é ter um Facebook de um adolescente. Mas nós, em Portugal, tivemos o Bloco de Esquerda e o PCP, portanto, a falar em golpada e a proteger o PT com unhas e dentes e tudo o resto. Mas não é possível, proteger o PT não é possível, há pessoas condenadas. Mas eles estão a defender, mas o Bloco e o PCP estão a proteger o PT. Proteger, e para mim é muito impressionante ver realmente como é que a ideologia se sobrepõe à questão do combate à corrupção. Eles estão-se nas tintas para se o PT é corrupto ou não, o mais importante é ser da cor deles. E isso faz muita confusão. No meio de toda esta radicalização, o Brasil está entregue a uma espécie de carnaval político onde não falta sequer o samba. Atenção! Silêncio no tribunal. O réu vai falar. Esclareça, por favor. Não é nada meu. Não é nada meu. Excelência, eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. E não é nada meu. Não é nada meu. Não é nada meu. Certo disso, excelência, eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. E o triplex da praia, me diga de quem é. É de um amigo meu. Certo. E o sítio de Atibaia é de um amigo meu. E aquela fundação que carrega o seu nome é de um amigo meu. O senhor não tem nada. E aquela ilha que o senhor descansa é de um amigo meu. Quem paga suas contas e suas mordomias são os amigos meus. E aquele jatinho que o senhor usa é de um amigo meu. E aquele filho bilionário, excelência também não é meu. Não é nada meu. Não é nada meu. Excelência, eu não tenho nada.
lá na Petrobras são os amigos meus, acabei de abrir. E quem foi o cabeça do tal mensalão? O samba de Lula pelo sambista Boca Nervosa, que costuma aparecer nas manifestações contra Lula e contra Dilma Rousseff. Puxou-lhe o pezinho para a dança, Pedro Mexia? Como sabes, a minha onda é aqui zomba. Não é o Kuduro? Mas é isso. Bom, enfim. Havia tanto a dizer. Mas o que é engraçado, estávamos a comentar isso há bocado, é a qualidade. A qualidade musical da música brasileira, não é? Porque de facto não tivemos nada Pode disso. chamar-se isto estamos a música falar- de intervenção, João Miguel Tavares. Estávamos E a da falar boa, das pá. canções de apoio ao Sócrates. Não, Não, mas comparando. atenção, mas isso o Pedro tem razão, musicalmente e tal. Agora a letra, eu tenho a sensação de já ter ouvido. Esta letra é tão familiar. Atenção, não fui eu que o disse. Mas eu gostava ainda de falar sobre uma das escutas. Há uma das escutas que deu mais polémica, é uma que não tem matéria criminal. É uma em que o Lula diz à Dilma onde é que estão as mulheres do PT de grelo duro. E as pessoas dizem, o quê? Não, grelo é assim que se trata as senhoras? E a questão é, eu tenho um problema com as minhas chamadas telefónicas, se forem escutadas. Porque eu também não tenho matéria criminal, acho eu. Agora, disto tenho muito. E o que eu receio é que hoje em dia o que é reprovável socialmente são palermices. Há uma outra também muito arte. boa, quando o Lula... Uma pessoa que acabou de ligar o programa já ouviu cu duro e grelo duro. Pensar, isto é um programa daqueles que passam. Há uma outra também muito Mas está boa, tudo muito firme. Está em tudo. que Lula falando da chegada de 5 polícias para interrogar a presidente Exato. da Outra. Fundação Lula, Sim. diz, ela pensou, deve ter pensado que eram presentes de Deus. Exato. Chegam 5 homens quando ela está a dormir, não sei o quê. E as pessoas. Não, mas É inacreditável. Então, e sobre a gatunagem, nada, não. Mais piadas, isso é que a gente aprova. Entregamos ao João Miguel Tavares a Mas pasta foi uma boa de piada. Ministro do Ipiranga. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Justiça em Portugal ou no Brasil? Ricardo Araújo Pereira. Mas por acaso eu fazia. É preciso 2 em 1. uma ponta aérea, se calhar, sim. Então é recolonizar aquilo. Eu e queria fica- falar. Sim, exatamente. Até porque eles apanharam tão bem os nossos hábitos que não acho que não há razão para eles dizerem nós somos um país diferente. Não são. Basicamente é a mesma coisa. Ponham a nossa bandeira, pá. Mas a escala é maior. Está bem, mas é igualzinho. Eles mantiveram. Não vês aqui meninos corrompidos por roubá-los. Pois não. Aquilo é upa-upa. Está bem, mas lá está. Porque é só noutra escala, é só isso. É. É só isso. Só é um peixe maior. Pronto. Então, e permitirá escutas no exercício desse seu poder de Ministro da Justiça? Eu queria justamente falar sobre as escutas, por causa do seguinte. Como é que eu adivinhei? Eu queria falar das escutas do ponto de vista ético, não é? E depois do ponto de vista do conteúdo. Estou só a organizar o discurso, está bem? Certo. Vamos começar pelo ponto de vista ético. Uma Já há vez. coisas Mas para é em dizer. abstrato ou é em concreto? É tudo, vai ser tudo. Eu vou à abstração, mas também hei de ir ao Vamos lá, concreto. tu parece que estás a preparar uma intervenção à Pacheco Pereira. Epá, pois, lá está, vem com o meu estruturo, não é? E eu queria começar pelo seguinte. Uma vez, o Sousa Tavares estava a entrevistar o Sócrates e confrontou-o com uma escuta que tinha saído no Sol, acho eu. E o Sócrates disse, isso é lamentável que sejam publicadas as escutas. E o Sousa Tavares disse-lhe bem, eu também acho lamentável, mas agora que saíram não podemos ignorá-las. Essa é a minha posição sobre todas as escutas. E é a posição do Miguel Isso é Sousa porque Miguel Tavares Sousa sobre Tavares todas é as filho de Sofia escutas. de Melbreiner, que Eu sei, escreveu, eu sei. vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Claro, mas essa é a minha posição sobre todas as escutas e é a posição do Sousa Tavares sobre todas as escutas, menos as do apito dourado. É que eu por acaso não Já estava a faltava a perceber nossa como é que era rubrica. possível Como é tu que estás a tinhas falar dito que que eu Sousa tinha Tavares feito num tom alguma elogioso. coisa? Para que é que eu ia Mas citar não, Sousa Tavares se foi não fosse... só para chegar aqui. Claro. Brilhante. E, Alf. portanto, Muito para bem. mim Aplaudo. divulgar as escutas é deplorável. Fingir que não sabemos o que é que lá está depois delas serem divulgadas. É palerma. Isso não é possível, não é? E a questão é, eu acho que cá em Portugal toda a gente já sabe o que é que dizem as escutas do Sócrates. Toda a gente já foi ao YouTube, já ligou para a CMTV, toda a gente sabe, já ouviu o Sócrates a combinar coisas. A pedir empréstimos, a pedirem empréstimos a ele, uma espécie de, eu escrevi isso nesta semana, e bem, uma espécie de esquema Ponzi de amizade. Aquilo são amigos
chupistas, todos. O Sócrates xuxa no Santos Silva e depois imensas senhoras dizem: oh, meu querido, Não queres reformular? Queres dizer isso outra vez? oh, meu querido, estás tão lindo na RTP, olha, tenho a renda para pagar. Epá, mas o que é isto? O que é Não, isto? tu não ficaste com a sensação que o homem, ele de certeza que teve em Évora aliviado. Eu depois de ver estas Certeza! coisas, pá, Da pelo menos certeza. em Évora deixaram de chatear. É pá, bom, mas não interessa, vamos lá ver. A questão é, toda a gente já viu as escutas, não é? As do Brasil, nós não precisámos de ir procurar ao YouTube. Não houve nenhum meio de comunicação social português que não tivesse transmitido as escutas do Brasil. Há uma diferença. É que no Brasil as escutas foram regra. liberadas por um juiz. Pois foram em liberadas. Portugal saíram Mas, do ponto, como fuga Certo. de informação. mas do ponto de vista ético, continua a ser reprovável que haja escutas à vista de toda a gente com um cliente a falar com o seu advogado. Pá. Não, essas sim. Essas E isso não Mas a impediu, da- isso não impediu os meios de comunicação social portugueses de emitirem essas escutas. Mas as do Sócrates, só o Correio da Manhã é que faz. E agora, eu queria assinalar essa diferença que é, para mim, incompreensível. Mas, enfim, quer dizer, compreendo até certo ponto, que é, em Portugal é sempre assim. Não, aquele jornal é que tem isto, então nós vamos falar outra coisa. Mas, sobre o conteúdo... Há uma Fosse velha, só isso. há uma velha Sim, regra. tá bem, mas há uma também é velha isso. regra no jornalismo inglês, que são as notícias do Times, que diziam assim. O Times escrevia: o primeiro-ministro tem um caso extraconjugal, escreve o Sun. Que era uma maneira de dizer as Claro. coisas, Claro. passando o adiós para o jornal tabloide. Pá, em relação ao conteúdo, há uma escuta em particular que me interessa, que é uma em que Carlos Santos Silva liga a José Sócrates e diz-lhe: olha, sobre a casa, atenção, eu estou firme no meu propósito de presumir a inocência do ex-primeiro-ministro. E, portanto, vou presumir que estamos a falar de uma casa que é de Carlos Santos Silva, não é de José Sócrates. O Carlos Santos Silva liga-lhe e diz assim: olha, o empreiteiro diz que a cor que tu escolheste para o chão é um bocadinho escura. Posso dizer que sim, que ponha um bocadinho mais clara? E o Sócrates diz com muito enfado: ah bem, mas isso é ele que faça isso depressa, pá! Olha lá, não é muito mais escura, não é muito mais clara, não? Não, parece que não. Ora bem, e depois o juiz pergunta-lhe: ó meu amigo, posso presumir então que o senhor está a ser consultado para confirmar aqui uma... E ele, não. Ele tem não. uma explicação linguística. Não, muito Sr. boa. Juiz, não. Não, muitas vezes, na língua portuguesa, e eu confesso que nunca vi, desde o galaico ao português, isto está a acontecer, ele diz: não. Não, primeiro ainda há uma outra explicação que é: provavelmente ele acha que eu tenho melhor gosto Tenho do melhor que ele. gosto, mas pelos vistos, em termos de hierárquicos de gosto, está o empreiteiro em primeiro lugar, o Sócrates em segundo e no fim da tabela é que está o Santos Silva. O dono Santos da Silva casa. tem um gosto, que é o dono da casa. O dono da casa está em terceiro e último lugar no que diz respeito à decisão para como é que há de ficar o pavimento. Ouve lá. Mas isso, se calhar, a ti também te acontece. Não, tá bem, não. Mas não é um amigo. Não é um amigo. É uma pessoa com a qual eu contraí matrimónio. Exato. Eu isso compreendo. Mas é Ouve lá, contrair eu- no mesmo, Não. na mesma acessão em que se contraem doenças? Doenças, por isso é que se chama... Mas por que outra razão é que se chamaria contrair matrimónio? É óbvio que é por causa disso. Atenção, eu isso compreendo. Ouve lá, se fosse a mulher dele a oprimi-lo, eu estava... Não, isto é normal, isto é segunda-feira. Agora, o Sócrates a dizer ao amigo proprietário da casa e diz-lhe: ah bem, pronto, ouve lá, mas isso depressa. Custa-me e sobretudo custa-me que esta pessoa que está a dizer ao amigo que lhe está a emprestar a casa: põe o chão que eu quero e rapidamente. A seguir deu uma lição de gentileza. É um especialista em gentileza. Perante o juiz e diz: não, muitas vezes as pessoas dizem posso quando querem dizer devo. Não, nunca! Não, nunca vi. Mas como tu dizes na tua crónica, todos os opressores têm alguém que o oprime. No caso... No caso, ele tem as senhoras que realmente Não, são... mas o filho. E o filho? O filho liga ao Sócrates e diz: ó pai, fogo, estou farto de viver no hotel, fogo. E, portanto, o miúdo
O filho do Sócrates é o Sócrates do Sócrates. É muito bem feito. Ele faz ao Sócrates o que o Sócrates faz ao amigo. Que é, eu quero uma coisa que não é minha e quero agora. Basicamente é isto. Eu não percebo porque é que a TV não te põe a interpretar as escutas, porque eu acho que isso provavelmente é legal. Achas que estou a esclarecer Não, bem? estás a ser fantástico. Eu escrevi isso. E Repara, consegues fazer as várias personagens. na posição do Sócrates, eu tenho um amigo que tem uma casa que vale 2,5 milhões e está disposto a emprestar-me. E ele telefona-me a dizer, olha lá, achas que o pavimento... Eu digo, Carlos, como é que eu tenho de agradecer isto? Muito obrigado, pá. Mais uma vez, o que é que eu posso... Queres o meu livro? Ah, não, tu compraste 15 mil. Nem isso eu te posso oferecer. Pá, tu és um super amigo. Isto era o que eu diria. O Sócrates diz, está bem, pronto, mas rapidamente. E a seguir diz, não, há aqui uma questão de gentileza, mas só da parte do amigo para ele. É incrível, isso é incrível. Pedro Mexia, tem uma explicação para o facto de nenhum outro órgão de comunicação social ter pegado nestas escutas? Pois eu acho que há claramente essa ideia de que em Portugal nem sequer há aquela coisa que eu disse há bocado do Times e do Sun. Há uma espécie de lógica de jornais que são, ou de televisões também, que são pestíferas e, portanto, a imprensa séria não pega nelas. Eu tenho sentimentos divididos no sentido em que eu acho que, evidentemente, que a maneira como as escutas circulam é um problema, mas também, como o Ricardo disse, acho que a partir do momento em que elas estão no espaço público, parece estranho fingir que elas não estão. E, portanto, aquela atitude que algumas pessoas fizeram, aliás, já houve programas de televisão em que pessoas, Rui Moreira quem foi mais? Houve outra pessoa qualquer que se levantou de um programa de televisão para não comentar escutas. Isso não faz sentido, porque, apesar de tudo, é uma notícia que está no espaço público. Acho um preciosismo, mas eu não faço parte das pessoas que se sente muito à vontade com a existência de escutas, porque a nossa lei não é a lei brasileira. Tudo isto é divertido, tudo isto nos ajuda a formar uma convicção, que neste caso percebe-se qual é, por qualquer pessoa que a ouça, não é? Eu até para efeitos legais sublinhei que, claro, que a versão em que eu acredito é a de José Sócrates. Sim, pois, está bem. Está bem? Não, para efeitos legais eu também. Mas quer dizer que quando ouves aquilo, é quase só mesmo o círculo mais próximo dele é que não fica com a convicção. Eu concluo que ele é um amigo. Isso é uma outra questão muito interessante, que é a diferença entre leres, porque tudo aquilo que tu estás a ouvir agora, tu já leste. O tom é muito mas importante. Mas a diferença entre ler e ouvir é radicalmente diferente. Tem seguido as escutas a José Sócrates? Eu posso sublinhar o cinismo da pergunta do moderador. Já agora quero ouvir se ele tem seguido. Não. E tem seguido... Tenho seguido, atenção, tenho seguido... Em repeat... Eu tenho seguido, mas confesso que estou com ciúmes nesta mesa. Porque acho que não tenho seguido com a intensidade que Ricardo Araújo Pereira acabou de demonstrar. Porque eu gosto de problemas linguísticos lá está, e gosto de refletir sobre relações de amizade. Mas eu acho que em relação a isto, para não ficar atrás da abordagem Pacheco Pereiriana de Ricardo Araújo Pereira, eu também tenho 2 pontos em relação a isto. Agora faço de António Lopes Xavier. O primeiro ponto tem a ver com a constituição de assistentes. Ou seja, isto tudo para dizer que, embora o caso seja complexo e mereça debate, eu penso que é legítimo a divulgação daquelas escutas. Isto porque o Correio da Manhã obteve as escutas... Sim, neste caso, não há fuga ao segredo de justiça, são dos próprios. Tornando-se assistente do processo. Os jornalistas são assistentes do processo e, portanto, têm acesso, obtiveram esse material. Legalmente, obtiveram acesso àquele material. Agora, existe o espírito da lei, que diz que em crimes de corrupção qualquer pessoa pode ser assistente do processo. Ou seja, teoricamente 10 milhões de portugueses poderiam ser assistentes daquele processo, que isso entende-se que o crime de corrupção é um crime particularmente grave e por razões de transparência política e pública, qualquer pessoa se pode constituir assistente e isso acho que dá alguns argumentos ao Correio da Manhã, mas o outro argumento que, se as pessoas verem quanto são as peças que eles têm feito, tem sido muito usado, é o do contraditório. E eles têm usado recorrentemente. Não há peça sobre aquelas escutas que não venha anexado a entrevista que o José Sócrates deu à TVI. Sempre. E o argumento daquilo, eles já sabem que vão ser processados, o argumento daquilo é um argumento contraditório. E esse argumento, parece-me um argumento legítimo. Ou seja, o que o Correio da Manhã diz é, desculpem lá, há aqui um senhor que vai à televisão e que anda pelo país em tour a dizer que
Não percebo porque é que me estão a acusar. Até hoje ainda não vi indício nenhum. Nada. Não consigo compreender. E eu percebo que o meio de comunicação social então diga, não, então, mas espera lá. Como é que não há indício nenhum? Como é que não foi confrontado com coisa nenhuma? Então está aqui isto. E isso parece-me legítimo. Há aqui só uma coisa última, que é, a certa altura, Carlos Santos Silva, que é uma pessoa, portanto, digamos, que fala, portanto, digamos, desta forma, portanto, digamos, que é muito, portanto, digamos, irritante, portanto, digamos, estar a ouvi-lo, portanto, digamos, sempre E não é assim. Tu estás a fazer, tu não consegues ser suficientemente sabujinho na tua voz. Porque é muito impressionante ouvir o Carlos Santos Silva falar, porque aquilo é claramente uma posição de subserviência, não... Mas ele diz a certa altura, eu até fiquei Mas faz arrepiado. com a voz subserviente. Eu até fiquei arrepiado. Ele diz ao Sr. Juiz, o engenheiro, portanto, digamos, José Sócrates, é, portanto, digamos, um dos meus, portanto, digamos, 10 melhores amigos. 10! Só está no top 10! Toma lá uma casa em Paris. Eu pensei que isto era... Imagina onde estão os outros. Exatamente! Pensavas que era um best friend forever, não é? Sim, eu pensei que era lá top... Era o primeiro ou era top 3, vá. Agora, se este está no top 10, há de haver aí amigos de Carlos Santos Silva que estão numa ilha. No Pacífico. Estou. Queres o quê? Com certeza uma ilha. De que cor é a areia? O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Justiça por causa das escutas e é a altura de o Pedro Mexia se tornar Ministro da Supervisão. Para supervisionar o quê, Pedro Mexia? Para aquilo que os antigos chamavam guardar os guardas. Neste caso, supervisionar a supervisão bancária. Porque... Tem a ver com os ataques do CDS ao Governador do Banco de Portugal. Que teve dois momentos. Teve uma na intervenção de Paulo Portas, ainda, de despedida, e depois na intervenção da Revolução Cristas, a nova líder do partido. Porque ao fazer isso, o CDS faz três coisas de uma vez. Por um lado, diz uma coisa que ninguém discorda, é que passa-se qualquer coisa de muito errado com a supervisão. Havia umas pessoas que achavam que só se passava com Vítor Constâncio, outras acham que só se passa com o Carlos Costa e outras acham que se passa com todos. Mas, portanto, dizer que se passa qualquer coisa com a supervisão é consensual e, portanto, tem a ver com uma espécie de abordagem um bocado não ideológica que o CDS está a tentar, que é fazer uma pergunta e depois dar uma resposta. Passa qualquer coisa com a supervisão? Sim. Segundo ponto, distanciar-se do PSD. Que foi exatamente que o CDS vai tentar por terra marear, apoiando o Rui Moreira no Porto. Era a mar não, por causa do submarino. Por mar talvez não. Tendo um candidato próprio às autárquicas de Lisboa, que pode ser a própria líder do partido, e portanto Portas dizendo só apoiámos a recondução porque tinha que ser, foi um momento em que não havia. E o terceiro ponto, aliás, são dois juntos, portanto, o terceiro e o quarto. Quando a Assunção Cristas fala de uma possível revisão constitucional, não há, talvez, palavras na língua portuguesa que mais façam salivar um direitista que as palavras revisão constitucional. Eu conheço pessoas... Eu próprio já me estou a babar. Pois, eu sei. E fiquemos por aí. Porque a revisão constitucional tem um poder de atração sobre as pessoas de direita em Portugal muito curioso. E em quarto lugar, dizendo que nessa revisão constitucional o Governador do Banco de Portugal, portanto, do órgão supervisor, pode ser indicado pelo Presidente da República. Isto é, metendo o Presidente da República ao barulho. Portanto, uma só frase, que aparentemente não parece polémica e não parece ter muito conteúdo, abre várias frentes de batalha e, sobretudo, promete uma relação interessante entre o PSD e o CDS. Também achou censuráveis, João Miguel Tavares, estes ataques a Carlos Costa, depois de ter criticado aqui o ataque de António Costa a Carlos Costa? Sim, acho. No caso do António Costa, não só acho censurável, é profundamente incoerente. Eu não percebo aquelas pessoas que parece que não se podia dizer nada sobre o Tribunal Constitucional e agora parece que se pode dizer tudo sobre o Banco de Portugal, como se não estivesse a falar de entidades que são supostamente independentes do Poder Executivo. No caso de Paulo Portas, nós falamos nisso ainda en passant na semana passada, isso veio também agregado com os grandes elogios à Angola,
e, felizmente, entretanto, Angola já retaliou insultando Pedro Mexia. Pois foi. Eu acho que isso merecido, pá. Isso merecia ser devidamente sublinhado neste programa. É uma grande honra. Sim. Tu já foste insultado por Angola? Nunca. Nunca tinha Esse- sido ninguém desassustado por nenhum Pá, país. isso é é- a primeira vez. É extraordinário, é extraordinário. Mas, e, entretanto, o inimigo público, o público também fez um bom comentário, não foi? Sim. Porque o Jornal de Angola chamou-me neonazi e o inimigo público defendendo-me diz que é rinite alérgica. Confundiram uma coisa com a outra. Agora, enfim, ainda havemos de falar, desconfio eu, da relação de Paulo Portas com Angola. Agora, em relação ao Banco de Portugal, o meu princípio é este. É evidente que Carlos Costa falhou, como tem falhado a supervisão um pouco por todo o mundo, não é propriamente uma originalidade portuguesa, sem dúvida que falhou e sem dúvida que pode ser criticável. Mas quando eu vejo, simultaneamente, a direita e a esquerda, a direita, CDS-PP, e a esquerda, PS, a quererem tanto que ele seja corrido, a minha imediata convicção é que então ele deve continuar lá. Só para chatear? Não é só para chatear. Então, quer dizer, queremos consensos, precisamos de consensos. Não, De repente há um não consenso quero, e ele, não quero. Olha, só por causa disso não quero. Não quero consensos partidários em relação ao Banco de Portugal, neste caso, nesta altura do campeonato. Não quero. Deixa-no lá estar. O PS já se disponibilizou para dialogar com o CDS sobre este assunto. Acha que isto pode vir a ser o princípio de uma bela amizade, Ricardo Araújo Pereira? Pode ser o princípio de uma bela amizade, sobretudo porque tanto estes dois amigos, vamos ver qual deles é o Carlos Santos Silva, não é? Qual é o que só dá e não recebe nada, mas estes dois amigos têm muito interesse em aborrecer o PSD e esta jogada do CDS é Isso ainda está por provar. É interessante para pôr fora de jogo o PSD, é interessante. Já tinha sido interessante que o líder do PSD saísse, como que admitindo realmente nós não ganhamos as eleições, ou seja, retirando uma consequência do facto de não ter ganho as eleições, e agora dizem, o PS foi uma boa ideia, isso aí, realmente há aqui um problema de supervisão. Eu concordo com o que diz o João Miguel, realmente, o anterior a este também não via. Este também não vê. Por isso, se calhar, o problema não é tanto das pessoas que se põem lá, é da própria estrutura daquilo e do meio de funcionamento e tal. Mas se calhar é preciso primeiro tirar de lá uma pessoa que não quer que a tal estrutura mude. Ou daquela cultura que está lá. Claro. Carlos Costa não quer que a estrutura mude? Eu não o vejo a admitir, se calhar... Lembras-te do exemplo da cultura que aparentemente estava lá instalada, quando, a propósito de Oliveira Costa, foi alegado, então nós íamos duvidar de uma pessoa que foi secretária de Estado? Com certeza, claro. Isto, humanamente, é encantador se vivêssemos numa aldeia, mas quer dizer, não se confia ou desconfia de uma pessoa por ela ter exercido este ou aquele cargo, não é? Atenção, até porque é contraintuitivo. Se me aparecem duas pessoas e uma é secretário de Estado, eu desconfio do secretário de Estado. O Pedro Mexia fica assim Ministro da Supervisão. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara banquiério. Banquiério. É esta a pronúncia? Sim, é banquiério, sim. Não digo Porque... que foi a Badajoz por combustível. Não fui, mas... Ficou assim. O João Miguel é raiano e já lhe encomendei uns jerrycans. Eu por acaso não fui só porque ainda não fui à minha terra, mas quando lá fui faço questão de ir a Badajoz por propósito de não ter gasóleo. E vou trazer para os amigos e para a família. Tu és o defensor da política da pirraça. Não é da pirraça, é porque aquela coisa é ridícula. As pessoas vão à terra e trazem um garrafão de azeite, um presunto. Este menino traz jerrycans de gasóleo. Então, Obrigado, quero falar João Miguel. da visita do Presidente Marcelo a Madrid. Exatamente, para já. O professor Marcelo... Agora não se... Como é que a gente agora... O Presidente Marcelo beijou a mão de dois... Foi a dois países e beijou a mão de dois... Beijou da Rainha de Espanha e beijou a mão do Rei do Vaticano. E eu estou com medo porque... O Passos Coelho beija a mão de Pedro Mexia. O Passos Coelho ia sempre ao beijamão a Berlim. Ia sempre ao beijamão a Berlim. Embora haja desenhos pelas ruas de Lisboa que dizem que o beijinho era mais abaixo e mais atrás. Mas há alguns desenhos. Ao pé da TSF, Há um ao pé da TSF. Havia um na 24 de julho, é verdade.
E, portanto, isso é sempre uma primeira nota. Que ele é o nosso chefe de Estado, pá. E anda a beijar a mão de outros chefes de Estado. E ninguém lhe beija a mão a ele. E, portanto, ou há reciprocidade ou não se beija ninguém. E depois, a questão é, ele foi lá à Espanha dizer ao rei, escuta uma coisa, é pá, tirar a pata da nossa banca. Não foi com estes termos, foi... Evidentemente, mas foi lá dizer, estou um bocadinho preocupado, porque uma coisa é vocês terem uma presença significativa na nossa economia, outra coisa é mandarem na banca toda. E eu acho bem que um liberal diga, espera aí, isto do mercado se calhar precisa de uma regulação qualquer. Mas estás a falar do Marcelo Rebelo de Sousa, não estás a falar de um liberal, pá? Esquece-me sempre. Os canção de liberais. João Miguel Tavares. O Marcelo é um liberal. Este não é. Este não é. Mas quando é que o Tu nunca Marcelo... encontras um. Mas quando é que o Marcelo se afirmou como liberal na Nunca vida encontras dele? um. É como quando a gente diz ao PCP. Tu é então cada qual vez é que o se fala de regime um tipo de político? direita, achas que é liberal. Qual é o Não regime liberal. político mundial, Sr. Jerónimo de Sousa, com o qual se identifica? Bom, não há nenhum, quer dizer, nenhum é verdadeiramente aquilo que... Portanto, tudo é jogatana. Bom, Portanto, não lhe parece fazer sentido a queixa que Marcelo foi apresentar ao rei de Espanha? Parece-me fazer sentido porque realmente temos um problema, não é? Temos Certo. um problema de... Até porque até hoje em dia, com os bancos portugueses, isto foi bestial. Não. Com os São centros de decisão nacional, isto são questões... eu gosto tanto dos centros de São decisão duas questões nacional. diferentes. São duas questões diferentes. São todos tão bons, o BES, a PT... Não, são duas todos questões tão bem. diferentes. Uma é se os nossos banqueiros são ou não são incompetentes. Isso são. Outra é que os dos outros países também são. Atenção, não sei se tens acompanhado São um as bocadinho finanças. menos ao ponto de poderem comprar-te a ti. Compram-me a mim, claro. Quem é que não me... Ainda por cima... A ti tu és barato, não é? Não, eu sou o mais barato possível. Agora, por exemplo, o Banif foi tão embaratecido que assim também eu adquiro bancos. Se os bancos não me roubarem a mim. Bom, mas eu acho interessante que o professor Marcelo não é um estatista, vá. Está bom assim? Não é um estatista. Ele diz que é um social-democrata. Ele diz... Tem algumas coisas preciso conservadoras. Daqui a pouco é preciso fazermos uma algebarrota da banca. Uma algebancarrota. Já fizeste. Se bem que, não sei se te lembras que, nessa altura, foi criada uma Fundação Algebarrota, que era uma fundação de empresários que queriam chamar a atenção para isso, para estarmos a vender empresas e setores e centros de decisão nacional ao estrangeiro. E depois soubemos que alguns, pelo menos um que eu me lembro, dos fundadores da Fundação Algebarrota tornou-se administrador do Corte Inglês. Pois claro. Coisa que ninguém em Algebarrota fez. Ninguém a meio da batalha disse, olha, estes gajos, gosto mais daqueles. Atenção, mas é só porque não havia Corte Inglês. Não, exatamente. Exato. Afinal, o capital tem pátria, João Miguel Tavares? Mas é. Eu não acho que o capital tenha pátria, como é evidente que não. Eu estou-me nas tintas se os bancos são espanhóis, aliás, chineses, quer dizer, chineses têm mais alguns problemas. Não é a mesma coisa, Não, não é. convidemos. Digamos que foi um mau exemplo. Vamos Pois. para as sociedades democráticas. Vamos, por favor. Vamos para as sociedades democráticas. Estou-me nas tintas sejam espanhóis, franceses, americanos ou Angolanos. ingleses. Não, pera. Não, isso também não. Angolanos também têm problema. Desde que se mantenham nas sociedades democráticas, não tenho problema. Quero que os bancos sejam bem geridos. E nas mãos dos portugueses não foram. E mais do que isso, Isto é racismo. as opiniões... Isto é racismo, desculpa lá. Não, ele, As Os portugueses não foram, logo os portugueses não sabem. Mas que é isto? Não, até por acaso. Há um ou outro que até sabe, mas são pouquinhos. Só porque o Ricardo Agora, Salgado é incompetente, Também toda a é gente é verdade. incompetente. Não é só o Ricardo Salgado, infelizmente. Agora, é verdade não que sei as se pode opiniões... aplicar a palavra incompetente. Mas Ricardo deixa-me Salgado. Eu dizer estava a uma tentar coisa. não ser processado. Deixa-me dizer uma coisa. Eu só fiz uma pergunta, é uma dúvida que eu manifestei. Deixa-me dizer uma coisa para embaraçar o senhor, aqui o meu colega do lado. As opiniões do professor Presidente Marcelo sobre a banca interessam zero. Zero. Já sobre a cultura? Não, já sobre a cultura é melhor. Mas ele tem zero autoridade moral. Zero autoridade moral. Depois das tristes figuras que andou a fazer... Esse Jorge Jesus. Zero. Depois das tristes figuras que andou a fazer em relação ao punhas BES. o Marcelo deste tamanhinho. Não, isso não punha. Mas em relação aos, em relação aos bancos... Os jogadores Esteja, comigo mas é, mandam zero. Olha, antes a dar beijinhos em toda a coleção da Anéis do Papa do que andar Sim. a emitir opiniões sobre bancas. As primeiras portuguesas, visitas oficiais do espanholas, novo ou seja. presidente foram ao Vaticano e a Espanha. Houve intenção simbólica nisto, Pedro Mexia. A Espanha é normal, faz parte é quase Do périplo, não é? Sim, mas porque costuma ser o primeiro, não é? Costuma ser o primeiro. O do Vaticano. Eu acho que é...
primeiro ir à Espanha e depois ir ao Papa recordar que temos aquele acordo que somos independentes de Espanha. Só para- Foi ao contrário. Mas Primeiro fomos recordar ao Papa. Primeiro, Mas foi pois, isso, exatamente, é isso. E foi depois- isso explicitamente. Foi absolutamente invocado que foi o Papa, foi a Igreja que reconheceu a nossa independência. Pois. E a seguir visitou o país. Fomos do Eu qual- acho que, na verdade, acho que foi uma photo opportunity. Ele queria, evidentemente, decorar e depois, a sala depois com dessa uma foto semana, a dar um depois do abraço que ao aconteceu Papa. esta semana, o que aconteceu é que as pessoas viram aquela imagem e perguntaram quem é aquele tipo de branco ao lado do Marcelo. Porque foi uma semana tão eufórica para o Presidente da República que o Papa, neste momento, é que queria uma fotografia com o Presidente da República. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Banqueria. banqueiro em portunhol, quanto ao João Miguel Tavares sente-se disponível para o que der e vier ou uma disponibilidade condicionada? Não, eu estou João sempre Miguel muito Tavares? disponível para tudo. Tenha pouca sorte. Tudo. Nunca me sai nada. Mas Quero estou falar disponível. muito rapidamente Muito rapidamente. do Plano Nacional de Reformas anunciado pelo Primeiro-Ministro, Sim. que será discutido depois da Páscoa. António Costa falou no Plano Nacional de Reformas. Nós não sabemos ainda se é tão bom quanto o guião para da reforma do Estado de Paulo Portas. Começa bem por a sigla ser PNR. Pois é isso. É uma boa sigla que tu aprecias. Entusiasma. Tu Entusiasma. aprecias. Se fosse a ti, ia pôr mais um cartaz no Marquês. Agora, para o bem ou para o mal, ver o Partido Socialista falar em reformas já me parece extraordinário, porque eles nunca quiseram fazer nenhuma nos últimos anos. A posição do PSD em relação a isso não deve ser começar logo a torcer o nariz, como fez Pedro Passos Coelho, e a dar a ideia que, não, está bem, reformas sim, mas só se este governo reverter as reversões. Olha, isso é uma coisa infantil. E o PSD já não... O PSD já não Reverter se as portou bem. reversões não é infantil, é complicado até. É complicado. E o PSD já não se portou espetacularmente bem neste Era isso que eu estou a orçamento. dizer. Não é? Já não se portou. Conseguiste detectar uma evolução para a infantilidade depois do que se passou na produção do orçamento. Que era qualquer o coisa. votar contra todas as normas, mas abster-se nas modificações, aquilo ninguém percebia bem aquilo, senão eles. Pá, eu percebo que o PSD queira estar quietinho num canto, mas há uma diferença entre estar quieto e estar morto. Não é? Ao fazer-se de morto. Agora, neste momento, eu estou a falar, Pedro Mexia está quietinho, mas não está morto. Respira, acho que até está a mascar uma pastilha e bate as pestanas. Pá, e isso me parece bem. O PSD pode fazer isso, mas não pode chegar a um ponto de repente, querer passar esta legislatura em estado comatoso. Pedro Isso é Mexia, péssimo. Está- As reformas... Mas só acha porque acha que a legislatura não vai durar muito. Não, mas é estúpido de qualquer maneira. é estúpido de porque qualquer maneira. Tendo em conta que são precisas fazer reformas, tendo em conta que fazer reformas geralmente implica cortar, pôr gente descontente. Se o PS está disponível, é aproveitar. As que se fizerem agora são as que não se têm que fazer quando o PSD for governo. Não consigo perceber a lógica disto. Na senda daquilo que o João Miguel acabou de fazer, podemos começar a usar o corpo de Pedro Mexia para ilustrar os nossos E argumentos. eu acho que ele aprecia do seu corpo ser usado como ilustração. Provavelmente já foi usado para coisas bem piores. vamos desenvolver esse tema? Não, nada, é uma indicação para o futuro. Pedro Mexia, Porque às confirma ou vezes eu desmente? quero fazer um raciocínio e dá-me jeito de recorrer ao corpo de Pedro Mexia para o ilustrar e não sabia que era possível. Já dissemos tudo sobre o PNR de António Costa? Por mim, sim. Então pronto, adiante. O que eu acho Já sobre este tema do PSD dizer que quer participar no Programa Nacional de Reformas, que acho que é programa, não é plano, eu acho que o que aconteceu foi o PSD ouviu reformas, queremos cortar. E pronto, e é por isso que querem participar nisso. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara disponível. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se sente sensato. Não costuma ser sempre assim, Pedro Mexia. Não, só aqui de sábados à noite, do meio-dia. Meio-dia não. Sim, ao meio-dia também. 23h50. Das 23h50, lá quando é Ok. que isto acaba. Quer falar da nomeação por Barack Obama, de um novo juiz para o Supremo Tribunal Norte-Americano. Sim, porque eu, apesar de não ser um beato de Obama aqui como o João Miguel, mas o Obama é muitas vezes um... Eu beijava o anel do Obama. Não me desenvolvas. O Obama tem-se portado muitas vezes como o único adulto na sala, não é? E neste momento, tendo em conta os candidatos republicanos, isso é muito notório. Então o que aconteceu? Morreu como sabem, o Supremo Tribunal Americano tem um peso
muito, muito grande em matérias, por exemplo, no casamento gay e noutras matérias. O Supremo Tribunal Americano é quem tem tomado algumas das decisões politicamente mais relevantes. E morreu agora um juiz conservador, aqui muito telegraficamente, e cabe ao Presidente nomear outro juiz. Nomeou o juiz Merrick Garland, que Sim. tem um currículo de moderado. Mas o juiz tem que ser aprovado no Senado. Bom, e em geral, na maioria dos casos, a não ser que o juiz tenha um perfil político muito forte, político quer dizer ideológico, em geral passam. E o Obama, achando que quer que o juiz passe e que quer que fique uma maioria mais ou menos progressista ou centrista progressista, nomeia um juiz moderado. E os republicanos estão num estado tão lastimável, o Partido Republicano está num estado tão lastimável, que em vez de aceitar esse negócio sensato que o Obama faz, sendo que há muitas pessoas no Partido Democrata que não queriam nada moderado, queriam um progressista com provas dadas, mas em vez de concordarem e aceitarem aceitarem confirmar um juiz que eles próprios já elogiaram para cargos anteriores, preferem não fazer, preferem que o juiz chumbe no Senado, mesmo que depois Hillary Clinton seja presidente, e então aí no meio certamente um juiz com uma ideologia política muito mais à esquerda. Portanto, quando as pessoas perguntam como é que se explica este fenómeno de Trump, este fenómeno de Trump explica-se porque o Partido Republicano entrou neste tipo de deriva sectário, neste tipo de deriva sectária que mesmo até do ponto de vista, nem é preciso agora, já não estou a falar dos princípios, estou a falar da lógica política. Vamos aceitar um moderado agora ou vamos aceitar, do ponto de vista do Partido Republicano, vamos aceitar um moderado agora ou vamos aceitar um democrata, um progressista depois? Vamos aceitar um progressista. As contas depois. provavelmente fazem-se de outra maneira. Eles acham que vão conseguir eleger o candidato republicano. Se estiverem numa gruta há muito tempo é que acham que qualquer daqueles republicanos vai ganhar Hillary Clinton. Será que os republicanos vão cumprir a promessa de eles queriam que a escolha ficasse para o próximo presidente? Não, eu acho que o Pedro Mexia, com o seu corpo, disse tudo o que havia para dizer. Gosta da sensatez em política, Ricardo Araújo Pereira? Sim, a sensatez em política alarvice, por exemplo, no futebol. No futebol sou alarve, não é? Estou na bancada e estou a dizer coisas que não são sensatas. Na política gosto mais de sensatez. Há pessoas que preferem o contrário. Não é o meu caso. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta Boa Páscoa. Já? Boa Páscoa, não, porque é por causa de uma declaração de intenções do Papa. As pessoas que gostam muito de, às vezes, sublinhar declarações do Papa, que apesar de algumas delas não têm assim tanto significado ou tanto alcance, é apenas porque simpatizam com ele, mas ele fez uma declaração que tem bastante alcance. Ele disse: o mandamento não matar é um valor absoluto e aplica-se tanto aos inocentes como aos culpados. O que é que ele queria dizer com isto? E foi essa a conclusão que ele tirou. Pediu aos católicos, e subentende-se aos políticos católicos, e subentende-se ainda mais aos governadores de Estados americanos católicos, que são vários, para fazer uma moratória na pena de morte e para não aplicarem, durante este ano, diz ele, a pena de morte. E isso, de facto, é um gesto bastante forte. A Igreja Católica tem uma posição ligeiramente ambígua sobre a pena de morte, o que é absolutamente fatal para uma Igreja que diz defender a vida dos inocentes e dos culpados, como diz o Papa e bem, e, portanto, essa declaração da moratória, que foi, aliás, recebida com grande euforia pelas várias associações que lutam contra a pena de morte no mundo, é uma declaração e um gesto muito importante. O João Miguel Tavares decreta 17 milhões. Eu decreto 17 milhões. Estava eu entretido a ler o jornal e, de repente, descubro que o Governo, nas suas distribuições bastas de dinheiro que nós não temos, decidiu, aparentemente, atribuir 17 milhões de euros para modernizar os táxis. E eu estava convencido que os táxis eram empresas privadas e não percebo porque é que hão de ser os contribuintes a pagar a modernização dos táxis. Isto tudo porquê? Para ver se eles ficam contentes enquanto a Uber é devidamente legalizada. Claro. Isto é flagrante. Mais uma vez continua-se a despejar dinheiro que nós não temos para cima de problemas que não se resolvem assim. O Ricardo Araújo Pereira decreta cantinho. Cantinho, sim, até porque eu queria, se calhar, começar a fazer dos meus decretos um cantinho sobre esta deriva de higiene verbal, mas também não só sobre deitar lexívia na língua, na história e até no pensamento, que é o chamado politicamente correto, aquilo a que se costuma chamar politicamente correto, que é uma ideia, no início, bem intencionada e que neste momento é aquilo que um humorista americano chamava fascismo disfarçado de boas maneiras. Chamava-se George Carlin. Ainda por cima, na semana em que morreu um dos nossos, o Nicolau Brenner, que tinha, aliás, uma frase muito engraçado. Eu não conhecia o Nicolau Brenner, não é? Mas havia uma frase do Nicolau Brenner que era
provavelmente das pessoas que mais fez televisão, que mais fica na história da televisão recente, telenovelas, etc, etc. E ele dizia uma coisa que era: eu, para fazer televisão, é um preço. Para ver, é mais caro. E esta frase, vinda dele, é de facto uma frase de um certo estomacagandismo ao Ferrer de Jarry que eu sempre prezei. E daquilo que eu queria falar era o seguinte: saiu hoje no Guardian, que é uma espécie de baluarte do politicamente correto, saiu um lamento sobre uma piada que o Ricky Gervais tinha feito sobre a Caitlyn Jenner. A Caitlyn Jenner é uma mulher que era um homem chamado Bruce Jenner, fez uma operação de mudança de sexo e é neste momento provavelmente o transexual mais conhecido do mundo, e o Ricky Gervais diz que ela teve um bom ano e foi uma inspiração para várias pessoas e tal. Não fez tão bem aquela ideia que as pessoas costumam ter sobre as mulheres ao volante, porque ela teve um acidente no qual foi responsável pela morte de uma velhota. E a senhora do Guardian, e o Ricky Gervais foi muito, muito atacado por isso. E ele disse, atenção, fazer uma piada sobre um transexual foi atacado porque disseram transfobia, é o que isso é. E ele disse, atenção, fazer uma piada sobre um transexual não é automaticamente ser transfóbico. Assim como fazer uma piada sobre o Bill Cosby não é ser racista. E o que é curioso é que ele está enganado, porque neste momento fazer uma piada sobre o Bill Cosby é ser racista. Uma senhora no Guardian disse, a propósito da Tina Fey e da Amy Poehler terem imitado o Bill Cosby, a maneira de falar e tal, explicar, fantasiar sobre a maneira como ele punha os comprimidos lá na bebida das senhoras das quais abusava sexualmente, ela disse, não, uma pessoa branca nunca pode imitar uma pessoa negra. E a questão aqui para mim é esta, dizer, eu não cumprimento este senhor porque ele é negro, e dizer, eu não critico este senhor porque ele é negro, parte do mesmo princípio, que é, este senhor não é igual a mim. É só, a segunda é racismo disfarçado de antirracismo, é só isso. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.